Bom dia, meu amigo Paulo. Primeiro, eu quero te agradecer por ter aceitado o meu convite. A gente está construindo uma relação muito legal de trocas aqui via LinkedIn, tem sido muito bacana. E esse tema, finanças, é um tema que, no fundo, me exerce alguma paixão, embora eu não seja profissional de finanças, mas ao longo da minha vida eu sempre tive muito próximo do tema e vejo isso com uma grande preocupação de maneira geral, né? Pelo simples fato disso mexer com finanças, né? Mas também com uma certa preocupação com algum engessamento, né? Em especial nesse período aí de pandemia. Eu queria que você contasse sua história, que é rica, né? Ali, acho muito bacana lá as questões da África, né? Acho isso muito bacana, que é realmente um continente muito bonito. Queria que você contasse um pouco de você para a gente entrar nesse tema e passar para as pessoas que vão nos ver, tá? Quais são os grandes desafios dessa área? Bem-vindo e muito obrigado. Bom dia, Luísa Grega. Eu que agradeço o convite para a gente fazer esse bate-papo. O tema finanças realmente sempre me encantou desde pequeno, lá no interior da Bahia, quando eu nasci. Meu pai tinha uma venda, né, igual chamavam, e sempre ele me colocava para fazer contas e passar troco e fazer alguns cálculos que aí com 6, 7 anos eu já estava aí no mundo das finanças e nem sabia. Já era o início do seu Então, doutorado, né? já era o início. É verdade. Então, como eu já vim falando, eu nasci na Bahia, no interior da Bahia, e com aproximadamente 9 para 10 anos de idade, meu pai, mas minha mãe resolveu mudar para Brasília, Distrito Federal. Aí fomos todos para Brasília, já tinha alguns tios, alguns irmãos já em Brasília. Eu sou o caçula da turma de 6, né? Então, não tinha muita opção e foi a melhor opção que meu pai me deu, né? Porque em Brasília eu consegui estudar, consegui desenvolver meu lado acadêmico, comecei minha carreira há 25 anos atrás e comecei ali como office boy no Conselho Federal de Medicina Veterinária, aonde trabalhei na parte contábil e finanças. Então a finança sempre veio direcionada para mim de alguma forma. Tive um grande contador que foi meu mentor aí no início da minha carreira. E de Brasília, Luiz, eu fui transferido para Recife, Pernambuco, onde conheci minha esposa e casamos. Tenho 3 filhos maravilhosos, João, Maria e José. Os Ah, que nomes são bem, bacana. os nomes são bem sugestivos, são homenagem a João, meu pai, Maria Rita, minha mãe, e José, o avô da minha esposa. Eu E, também sou pai de uma coincidentemente, Maria. Também sou pai de uma Maria. João Maria. E a Maria é a mais ativa, né? Com Então, certeza. sou filho de família humilde, criamos nossos filhos na base religiosa, na base de respeito ao próximo. Eu sempre pensei, né, que a gente deve ter, além e antes de tudo, o respeito ao próximo. Nas minhas postagens eu peço muito respeito, principalmente nesse momento que está aí de intolerância a tudo. E caminhei para Pernambuco e em 2008 eu recebi, no final de 2008, eu recebi um convite para implantar alguns departamentos em Angola, em uma construtora que estava sendo adquirida pelo alguns empresários brasileiros. Chegando em Angola, em 2009, já no início de 2009, eu consegui implantar, comecei a implantar alguns departamentos: financeiro, administrativo, RH, compras, importação. E quando a gente está fora do nosso país, a gente chega num país como Angola, a gente é uma peça no tabuleiro que faz tudo, né? Então lá eu chutava, fazia o gol, cabeceava, pegava a bola, apitava e ainda lavava o uniforme. E foi um enriquecedor, porque eu fiquei 13 anos na África, findei meu contrato no final de 2020. Devido à pandemia, eu tive que ficar afastado da minha família por um ano, sem poder sair do país, porque o aeroporto fechou, eles não podiam ir para lá, eles já moraram comigo lá 2 anos, mas não podia voltar, porque os aeroportos estavam fechados. E eu resolvi voltar para o Brasil e me dedicar na parte de consultoria, Uhum. e alguns clientes meus de Angola, que até hoje eu atendo clientes em Moçambique, Portugal. E o mundo da finança, Luiz, é um mundo fascinante. Para mim, é um mundo fascinante, porque te requer uma disciplina, te requer uma atenção especial,
E impressionante, Luiz, as empresas que são organizadas financeiramente, elas passam qualquer dificuldade tranquila. Então, os empresários, eles se atentassem mais para o setor financeiro, não ficasse naquela que a gente vê alguns fundadores, Uhum. o caixa está no meu bolso, isso é a coisa mais horrível que você pode ouvir de uma pessoa que está dizendo que está dando certo. Está dando certo porque, às vezes, o produto dele é único, está dando certo porque a região, mas podia estar dando muito mais certo se ele organiza as finanças dele. Pegando esse gancho, já que você deixou a bola na marca do pênalti, né? Como é que é então mudar o mindset, em especial do empresário de médio para grande porte, né? Que talvez seja o momento mais difícil, né? Porque o cara já tem muito sucesso com aquilo que o trouxe até aqui, mas talvez tenha alguma dificuldade em projetar sucesso mais no futuro, com essas questões mesmo, né? O caixa é meu, o dinheiro é meu, tá dando certo. Como é que tá, como é que é a mentalidade, como é que você vem fazendo esse trabalho, né? Para poder tornar a questão de finanças, na realidade, uma ferramenta de gestão, não apenas uma ferramenta de controle. Como é que tem sido isso? Luiz, eu acho que tudo começa com uma mentoria ao fundador, ao dono. Você tem que chegar respeitando a cultura da empresa, a cultura dele. Aquilo vem dando certo, de alguma forma, foi criado por ele e é a menina dos olhos dele. Então, você tem Perfeito. que chegar com respeitando a cultura, fazendo mentoria, colocando seus pareceres com propriedade, mostrando ao fundador, ao CEO ou ao dono, que aquilo veio para te ajudar ele a facilitar. Porque, Luiz, quando você chega numa pessoa dessa, tem vários assessores que estão participando, deixando ele bagunçar para poder fazer coisa errada. Isso é 80%. Você vê uma empresa sendo maquiada para o fundador achar que ele consegue fazer tudo. E o bom fundador, o bom criador, é aquele que detém o controle, mas ele consegue ver tudo de cima. Se você está dentro do problema, tentando administrar com caixa, com dinheiro no bolso, você não consegue ver quem está te passando para trás. Então, os assessores que estão ali, deixando ele naquela situação, é para colocar a cortina nos olhos dele. Então, quando você tira essa cortina, que ele enxerga que a empresa dele é muito mais, já podia estar muitos anos luz na frente do cenário, ele vai te abrindo, ele vai pegando confiança. É confiança. Não tem outro remédio. Você tem que pegar a confiança dele, mostrar com dados, mostrar com transparência, e depois vai acontecendo. Você reputa que esse é um dos grandes desafios de você tornar a função finanças ou o processo finanças um processo realmente profissional, que é como uma das ferramentas importantes da organização? Porque culturalmente eu entendo essa postura, né, de respeitar a cultura, respeitar o histórico, mas é reorganizar a companhia como um todo quando você mexe com finanças. Não é, você mexe com finanças, mas vai mexer com recurso humano, vai mexer com processo, vai mexer com produção, mexe com tudo. É um desafio que precisa de um profissional com muita experiência. Isso conta muito nessa função? É 100% o problema nosso. Quando você implanta um financeiro atuante dentro da empresa, Luiz, e você tem um profissional com a carga aí de 15, 20, 25 anos, ele te traz uma tranquilidade para teu caixa, ele te traz um planejamento financeiro para a tua empresa, que você começa a cortar gorduras, cortar juros, comprar coisas que não precisa naquele momento. Eu vou te dizer só um exemplo. Quando eu cheguei na África, a empresa era de construção civil pesada. Tinha um produto que era misturado ao concreto para o concreto secar mais rápido. Aquilo era adicionado, se o concreto da base, da fundação, secava em 15 dias, ele secava em 3, para adiantar o fluxo da obra. A gente precisava comprar, por mês, 1.000 toneladas para usar nas fundações. Quando eu cheguei lá, o departamento de compra tinha comprado
50 mil toneladas do produto. Aí eu perguntei, gente, eu não sou engenheiro, a gente usa 1.000 por mês. Por que comprar 50 mil? Isso não tem vencimento? Foi que o engenheiro, depois que recebeu a carga, que pagou, falou, vence com 1 ano, chefe. Eu falei, então daqui a 1 ano a gente vai ter 49 mil toneladas vencidas. Sabe quanto, Luiz? 3 milhões de dólares. Então, é uma coisa feita de impulso, sem planejamento. A empresa é grande, mas se ela fizer isso durante 1 ano, ela vai quebrar. Como várias empresas sem planejamento quebraram. E vai continuar quebrando. Porque você primeiro pega o sistema da empresa, vê o que ela usa. Aquilo ali tem um planejamento, pelo menos semestral. Ah, não precisa, porque o dono sabe que usa amarelo, azul, branco. Não, não. Ninguém é capaz de tocar uma empresa de médio porte tudo na cabeça. Isso não tem como. E depois da pandemia, Luiz, aí que não tem como mesmo. E aí que eu queria pegar o gancho, eu vou antecipar uma pergunta que eu acho muito importante, né? Veio a pandemia, a necessidade de maiores controles, uma mudança completa aí, de maneira de consumir e tudo mais. E aí eu, desse lado daqui, da plateia, eu vejo crescer muito, é, com, com cada vez mais ênfase, a questão de você ter uma disciplina, uma governança corporativa com um enfoque mais amplo, para justamente, de uma certa maneira, disciplinar a compra, disciplinar o uso de recursos, saber como é que tem sido o seu desafio enquanto profissional nessa área para introduzir essa mentalidade no mercado, em especial para as empresas de médio e pequeno porte, porque as grandes, né, de alguma maneira têm alguma defesa, né? E as médio e pequeno porte talvez não. E talvez um problema muito importante é o sucesso de muito tempo, né? Por fazer esse tipo de ação. Não, mas olha, a gente sempre fez assim, e aí, como a gente fez o nosso bate-papo, né? Mas poderia estar anos-luz, né? Como é que você tem contribuído para as empresas com a questão de governança corporativa? Luiz, no início do ano passado, quando eu voltei da África, eu me senti faltando alguma coisa no meu currículo profissional. Eu comecei a buscar aprender sobre governança na prática, a realidade, o que é governança, e no início desse ano eu me formei conselheiro consultivo, eu mais meu sócio, o Paulo Ricardo, para poder entender o que é governança e para poder saber implantar e prosseguir com isso. A governança nada mais é do que você ter uma direção. Você tem que acabar com aquele mito da governança ser aquela coisa antiga que veio em 92, sendo implantada por empresas grandes, que os acionistas minoritários se achavam lesados pelos maiores, porque era maquiado o balanço, o caso da Aero lá nos Estados Unidos e por aí afora. A governança chegou no Brasil forte mesmo há 10 anos atrás. E o que é a governança mais, uma coisa mais leve? A governança é nada mais do que você organizar a tua casa, colocar fluxos para que a empresa ande mais fácil e mais adaptável e atualizar isso para o mercado atual. Porque a gente fala em startup hoje, né? Os meninos estão aí tudo lançando startup. Mas todas as empresas de startup que o investidor procura para investir, ela quer saber se tem uma boa governança. Olha bem, startup criada agora. Se tem um conselho bem implantado. Por quê? Porque ele sabe, com a boa governança e um bom conselho, que aquilo estrategicamente está montado. E ele vai botar o dinheiro no lugar certo. Então, se as pessoas soubessem o que é realmente estudar mesmo a governança, como leigo, pegar lá na internet e começar a ler. A governança não é engessar a empresa. A governança E, é. e esse é o ponto, né? Eu acho que a gente desse lado aqui acaba enxergando isso como um engessamento, como não é, e também não é só um desafio do profissional de finanças, são de todos os profissionais. De todos os profissionais. E engraçado, Luiz, que quando você implanta isso na empresa toda, vamos falar numa fábrica, o que é
a ISO, o sistema ISO veio fazer há 30 anos atrás. Ela veio modernizar produções, ela veio colocar critérios, ela não veio engessar. Quem usou para engessar se perdeu. Mas a gente tem grandes montadoras que começaram a implantar isso e hoje é um sucesso de produção. A gente demorava para fazer 100 carros 15 dias. Hoje a gente faz 1.000 carros num dia. Então, isso foi o quê? Foi bem implantado, é igual a governança. E ela vai caminhando também para a ESG, que é outro tema bem extenso. Só que as pessoas, Luiz, não entendem e também não quer procurar saber entender o que é uma governança. Ela fala, não, isso é coisa para gente grande, é só para profissional de muito tarimbo, não, e não Na quer. realidade, isso é coisa para a gente se tornar grande, né? Exatamente, Luiz. É por Eu aí. acho que esse é o ponto, né? E como você vê o pessoal o pessoal mais novo que está chegando nesse mercado, como é que tem sido a formação? É uma formação muito mais focada em finanças ou é uma visão um pouco mais abrangente? Como é que você tem percebido isso? Totalmente genérico. Já caiu por terra você ter uma governança ou um conselheiro que fica mais focado ou especialista na área financeira. A minha turma mesmo, a gente tinha 34 profissionais e 3 de finanças. Nós tínhamos lá fonoaudióloga, nós tínhamos lá pessoal da área comercial, muito da área comercial. Nós tínhamos lá pessoa da área de inclusão, de diversidade. Nós tínhamos um conselheiro da parte de TI, muitos, 3 ou 4. Era eu e mais 2 de finanças só. Porque hoje, com a perenidade das empresas, a necessidade da pequena para buscar investidor e da grande para se consolidar, porque vamos dizer que a governança também no Brasil foi mal implantada em vários lugares, né, Luiz? A gente tem empresas grandes aí, estatais, que fizeram besteira com governança. Os conselhos não funcionavam. Isso é notório. Não vou nem falar, citar nome, mas a gente vê empresas, Sim, conselheiras sim. aprovando coisa aí que não existe. Então, a governança, quando ela chega há 3, 4 anos atrás, forte no Brasil, ela vem como um viés de solução. E te falo mais, quem passou pela pandemia bem, tinha governança, tinha critérios, tinha seriedade nas coisas. Porque você, quando está no meio da confusão, todo mundo ganhando, é bom. Mas na hora que dá uma escassez de um mês, dois, no terceiro mês a empresa não aguenta. E se você não tem uma boa direção, se você não está estruturado no lugar que você sabe para onde é que vai, você afunda. E hoje não demora mais para afundar, não. E muito importante esse tema, Paulo, que você colocou. Quer dizer, o time de sobrevivência hoje foi muito reduzido, né? Porque tem uma concorrência muito grande. Você percebe que essa questão, né, de governança, para nós aqui, né, brasileiro, do mercado brasileiro, para o empresário brasileiro, que foi acostumado a viver ainda, por mais que tenha, a inflação esteja dentro de um nível de controle, digamos assim, aceitável, mas ainda não foi acostumado a olhar de fato o lucro industrial do seu negócio, né? Isso tem realmente, quer dizer, o nível de contribuição da governança corporativa e do profissional de finanças realmente faz a diferença quando ele olha de uma maneira mais ampla, na tua experiência? Faz, Luiz, faz, e você tem provas em grandes empresas que já estão grandes hoje, em pequenas que começaram e já estão médias e estruturadas. Quando você tem uma boa equipe de governança, você tem um bom profissional, você tem um conselho bem formado dentro da tua empresa, porque um conselho não é tirar a autoridade do CEO nem do fundador. Ele vai te ajudar a administrar a empresa, ele não vai tomar a decisão. A decisão é do dono. Que também não é conselho, não é apenas para grandes corporações, pode ser também de empresas pequenas e médias. Talvez mude a abrangência, a quantidade, mas é importante ter outros ouvidos, né, para ajudar no processo de decisão. Isso também é um tema que vem crescendo muito. Muito, Luiz. As empresas grandes, as abertas, ela tem conselho de administração. Nós estamos a falar de conselho consultivo. São pessoas que estão lá, que são consultores, que estão ali dando o seu contributo, mas a palavra final é do CEO e do fundador. E, inclusive, o fundador pode ser o presidente desse conselho. Agora,
A gente vai levar elementos para ele, da nossa experiência, que geralmente é de 3 a 7 conselheiros. Uma empresa pequena, 3. Depois vem 4, 5, 7 até 12 de conselhos consultivos. Esses conselheiros se reúnem 3 vezes ao mês para debater sobre temas estratégicos da empresa. Então, você faz um planejamento estratégico anual e, no meio do caminho, você vai ter que adequar. E quando há um assunto urgente, o presidente do conselho aciona o conselho, reunião de urgência, e você debate sobre aquilo para ajudar o fundador, o CEO, a antever o problema. Porque, por exemplo, a empresa está vendo que a produção dele está caindo, as vendas estão caindo, ele não vai deixar para chegar a dezembro para ele tomar uma decisão. Algo tem que ser feito agora, para corrigir. Qual é o problema? Vai para a mesa com os conselheiros. Os conselheiros vão para dentro da empresa descobrir o que pode fazer, trazer sua experiência do mercado, trazer suas habilidades. Junta-se isso, entrega-se um relatório para o fundador. E o fundador vai tomar a melhor decisão. É simplesmente isso. Ninguém vai tomar nada de fundador. Vai ajudá-lo a crescer mais. Mas talvez seja mais uma questão de posicionamento, viu? Porque acho que na grande maioria, no imaginário, é um órgão de controle, quando na realidade não é um órgão consultivo, que com múltiplas experiências vai dar uma orientada. O tema, Perfeito. o tema é muito grande. Viu, pessoal? Tem uma live no dia 7 às 20h20 com o Paulo sobre esse assunto. Vai ser muito interessante. Já fica aqui o convite, né? Tá lá na página do Paulo. E eu queria encerrar essa conversa, Paulo. Quais são os 3 recados? Não precisa ser 3 especificamente, mas quais são os recados que você dá para esse profissional que está entrando no mercado agora, que precisa de formação, precisa de experiência, precisa de troca, para fazer um bom trabalho na questão da gestão de finanças, nessa questão de compliance, na questão de governança? Quais são, o que ele deve ter em mente? Luiz, estudar sempre, até uns 100 anos, né? Se atualizar. Isso aí é imprescindível para o mercado. O mercado está muito rápido. Você tem que se adequar. Hoje a gente está fazendo uma entrevista aqui online. Ontem eu já participei de 3 reuniões online em 3 continentes diferentes. Se atualizar. O primeiro passo é se atualizar. Depois, Luiz, humildade. Ninguém sabe de tudo. Então, você tem sua bagagem, contribui com o outro. Luiz passa a experiência dele para mim, eu ajudo Luiz em outro ponto. E network. Fazer uma rede extensa. Porque hoje a gente não caminha sozinho em nada. E a internet abriu isso para a gente conhecer gente de todo mundo através do network. Então, a gente sabe, o mercado está aí, tem espaço para bons profissionais, não tem aquela que o pessoal, o cara tem 60 anos, 90 anos. Não, ele passa de executivo para conselheiro, ele passa de executivo para consultor. E ninguém conta com consultor de 20 anos, não, gente. Ele vai contratar gente com experiência. Então, o consultor tem que ter bagagem. Então, é por aí. E ter paciência. Você tem que chegar na empresa e mostrar o que você sabe e aprender com a cultura deles. Você não pode também chegar lá querendo trocar tudo o que você É, aprendeu. mas eu acrescentaria aí nessas questões a questão de entender com muita profundidade a cultura de cada negócio, né? Porque às vezes quem vem de fora se arvora e não tem a humildade, que eu acho que isso é muito importante. E Exato. é o seguinte, como é que eu posso agregar com o meu conhecimento nessa cultura? Porque se o negócio vem dando certo, é uma questão de ajuste, né? É uma questão de reorganização, é uma questão de governança. Paulo, eu quero te agradecer pra caramba. É, esse já é o nosso segundo papo e tem sido muito proveitoso. Obrigado aí pela passar a sua experiência. A- a- Na semana que vem o vídeo vai para o ar. Eu vou colocá-lo na segunda-feira, hoje é uma sexta-feira, para começar a semana bem. Convido os meus amigos a assistir a live às 20h20 do Paulo sobre esse assunto, de governança corporativa, isso é muito importante. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e vamos continuar a nossa relação lá via LinkedIn, compartilhando conhecimento. Paulo, muito obrigado.
Uma grande sexta-feira para você. Tudo de bom. Obrigado, Luiz. Uma boa sexta-feira. Eu que agradeço o convite.